Algumas doutrinas mais polêmicas do movimento de Ellen White e depois da igreja, que foi formada em torno das ideias dela e que são mantidas até hoje pelos adventistas. Primeiro, o exclusivismo da igreja adventista. Artigo de 2001 da revista Adventista, página 10, é a revista de março de 2001. Eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, nós somos o remanescente de Deus para o tempo do fim. No certificado de batismo que é fornecido pelos adventistas, onde tem as perguntas que têm que ser feitas aos catecúmenos, tem a pergunta de número 13, que é a seguinte: você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Tem aqui uma outra citação, que é do livro, da revista deles nos Estados Unidos, The Review and Herald. Cadê o cara do inglês? Só, né? Vê aí para mim se eu pronunciei isso. Herald. Revista deles, ele diz o seguinte. Isso aí é o artigo de 12 de setembro de 1893. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Está se referindo presbiteriano, batista, metodista. A Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, porque os adventistas não creem que a alma continua a existir, né, depois da morte. Então diz que isso é uma doutrina falsa, é um erro pagão. O tormento eterno dos ímpios, eles também não creem no inferno eterno. A negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, eles acham que Cristo já existia corporalmente antes de encarnar no ventre de Virgem Maria. Isso aí nós vamos chegar mais adiante, não é? E também porque eles defendem o primeiro dia da semana acima do santo dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo as escrituras que dizem que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, as outras religiões, as outras denominações, não é? Elas são seita e são Babilônia. Eles são o remanescente de Deus para o último tempo. Vocês lembram, na primeira palestra, que uma das características que eu dei de uma seita é exatamente que elas acham que são o grupo exclusivo de Deus reservado para os últimos tempos. É a mesma coisa os mormons, o islamismo, nós vimos isso, o espiritismo, Allan Kardec dizendo que é a terceira e última revelação, e não pode ser diferente também, os adventistas pensam assim.